A pauta hoje são as eleições municipais. A gente sabe que nesse momento a propaganda partidária ainda não está permitido, o que é comum a gente ver são os pré-candidatos se apresentando e a partir dessa semana os partidos devem fazer as convenções para as escolhas dos candidatos. Sobre esse assunto eu vim conversar com o Leonardo, que é chefe de cartório aqui em Ipatinga. Leonardo, na cidade, já foram feitos registros de candidaturas de candidatos aqui das cidades da comarca? Boa tarde. Na nossa região, abrangida pelos municípios de Ipatinga, Ipaba, Bugre e Santana do Paraíso, ainda não houve a efetivação de nenhum pedido de registro de candidatura. As convenções estão sendo realizadas, entretanto, ainda não houve a formulação oficial de registro por nenhum partido ou coligação. Aqui em Ipatinga, como em outras cidades da região, é comum os partidos deixarem essas coligações mais para o fim do prazo, Exatamente. É uma prática que é corriqueira, aqui na nossa região. Infelizmente, os registros muitas vezes são apresentados ali no findar do último dia, que dificulta tanto para os próprios partidos e candidatos, porque os nossos prazos são muito exíguos nesse período, como também para a própria Justiça Eleitoral. É uma prática que a gente verifica que ocorre com uma certa frequência. É uma dinâmica mesmo dos partidos, para fazer coligações, estudar essa estratégia de campanha. Isso, exatamente. São formadas as alianças, escolhidos ali quais são os pré-candidatos que efetivamente serão apresentados à Justiça Eleitoral. Então, na formação dessas alianças, acabam decorrendo o prazo e eles aguardam até o último dia para fazer essa apresentação. Alguns partidos, em tese também, a gente observa que são diligentes e conseguem, ao realizar a convenção, já apresentar o seu registro, o que é mais interessante, tanto para o órgão judicial como para o próprio partido em questão. Pois é, e para os eleitores terem noção, então, a partir de que dia que a gente vai saber, oficialmente, quem são os candidatos e as coligações? Certo. A partir do dia 26 de setembro, que é o prazo final às 19 horas para a apresentação de todos os pedidos de registro de candidatura, nós teremos aí uma noção de quais serão os atores desse processo, As coligações que serão formadas no âmbito majoritário, que agora só é permitido para prefeito e vice-prefeito, e no âmbito proporcional, quais serão os vereadores que irão concorrer. No dia seguinte, a Justiça Eleitoral já começa a preparar toda a documentação para a publicação do edital de pedido de registro. É um edital contendo a relação de todos os concorrentes, as coligações que foram formadas e os partidos que irão participar. E aí o processo se inicia já com a permissão de propaganda e a formação dos atos subsequentes. Então, a partir do dia 27, que as propagandas vão estar liberadas. Sim, a partir de 27 de setembro já se inicia o período de propaganda eleitoral permitida, conforme as modalidades que a legislação prevê. Aí os partidos vão poder fazer material gráfico, publicar na internet, começa a propaganda depois de um tempo, de rádio e TV. A propaganda em rádio e TV ela começa em meados de outubro, e aí é feita a divisão do horário eleitoral, com o chamamento das emissoras de TV e dividido o tempo conforme a representação de cada partido, que é definida em legislação, e também aquela propaganda que é mais comum aqui na nossa região, material gráfico, a realização de passeatas, carreatas, equipamentos de som e aquele contato mais corpo a corpo com o eleitorado. E está aberto o prazo para inscrição de mesários voluntários, Aqui na sua zona eleitoral, vocês estão aceitando novos mesários? Sim, e nós estamos até conclamando a população que participe. É muito interessante, nós estamos verificando que mesmo com a pandemia, muitas pessoas estão se oferecendo para não sair, permanecendo na função, e outros para ingressar também. Então, as inscrições elas podem ser feitas diretamente no cartório eleitoral, onde a pessoa é inscrita eleitor, por meio do endereço de e-mail e por telefone. Ambos podem ser obtidos no site do TRE, que é o www.tre-mg.jus.br. Basta acessar o site, verificar as principais atribuições, e a pessoa tendo aquela afinidade, o desejo de participar do nosso processo democrático, procure o cartório, pelos meios do e-mail e também por ligação telefônica. Nós teremos o prazer de recebê-los aqui, colocá-los no nosso cadastro de mesários. Muito obrigado, Leonardo, pelos esclarecimentos. Zug conteúdo o tempo todo.